Gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E está aqui comigo, está aí com você, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 1 até o 11. Nós vamos ler a entrada de Jesus em Jerusalém. Receba suas bênçãos, receba suas vitórias. Nós estamos na presença de Deus, vigiando, orando, lendo a palavra, buscando praticar em nossas vidas. Assim que nós devemos fazer, reunirmos sempre para lermos a palavra. Se você tem alguém na sua família, se reúna com a sua família. Quem estiver em casa, e ore, leia a Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Quando se aproximaram a Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Zacarias 9:9. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamaram: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Salmos 118, 25, 26. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aqui na palavra está dizendo: amar seu filho incondicionalmente, nós devemos fazer. E é determinar que não importa o que acontecer, você sempre procurará o bem dele, não o seu. Então, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amar os nossos filhos, amar a Deus primeiramente, amar o Filho de Deus, amar os nossos filhos, a nossa família, em nome de Jesus. A entrada triunfal é um ponto culminante da oferta do reino por Jesus. Jesus está ali mostrando a oferta do reino para todas as pessoas. Mateus 21:5 diz assim: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Viram? Então, Jesus nasceu numa manjedoura, humilde, num lugar humilde, simples. E é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Veio ao mundo para nos salvar. O reino dos céus é uma realidade que deve ser vivida e demonstrada através de atitudes concretas, de humildade, verdade e amor. Ouviram? O reino do céu, ele é uma realidade e deve ser vivida, demonstrado através das nossas atitudes, da minha atitude, da sua atitude, das nossas ações, nossos comportamentos, nosso modo de falar. As atitudes concretas e humildes, verdade e amor. É isso que Deus fala, como nós temos que ser no reino. Como Jesus foi, nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. Hoje vamos falar essa entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. O Messias chega a Jerusalém para os acontecimentos da última semana de sua vida. Os acontecimentos são tão importantes que merecem
um comentário no livro de Mateus, uma parte do comentário, uma grande parte no livro de Mateus. Messias em Jerusalém, Mateus 21, do 1 ao 46, fala sobre a presença do Messias em Jerusalém. Nós lemos até o 11, que estamos falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, Jesus veio no animal, filho do animal de carga, humilde, simples, mas ele é o Senhor do Senhor, Santo dos Santos. Fiel à narrativa de ser Jesus o Messias, o Rei, o Filho de Davi. Mateus mostra o cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Jesus ingressa triunfalmente em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém triunfante. Muito estendiam ramos de árvores até suas vestes pelo caminho e gritavam, Hosana, Hosana, ao filho de Davi. Como o Senhor no templo, Jesus expulsou vendedores, vendedores, compradores, cambistas, para que não defamasse o templo. Ele condenou o desvio à finalidade do santuário. O santuário é para adorar a Deus, não para venda. O templo, a igreja, não é para você vender objetos dentro da igreja, você fazer rifa dentro da igreja, não. É para você louvar, adorar, ler a palavra, praticar em suas vidas. É você adorar a Deus em espírito e verdade. Louvando, orando, lendo a palavra, não fazendo rifas, propagando as coisas carnais. Ouça o que Deus está falando comigo e com você. A finalidade do santuário. Os meninos diante das maravilhas clamavam, Hosana, Hosana, filho de Davi. Enquanto os fariseus criticavam, Jesus lhe respondeu que se cumpria a profecia do Salmo, capítulo 8, versículo 2. Da boca das crianças foi tirado o perfeito louvor. Viu que maravilhoso? Esse é o nosso Deus glorioso, maravilhoso. Ele veio ao mundo simples, nasceu numa manjedoura, como eu falei para vocês, cresceu numa cidade simples, mas ele executou o que ele veio fazer nessa terra. A lei do Senhor, que é o amor, tudo pela graça, pela fé, em nome de Jesus. Então receba Jesus Cristo na sua vida. Receba Jesus, receba na sua vida. Seja parecido com Ele. Busca ser parecido com Ele. Porque Jesus, Ele está aqui para falar comigo e com você. Então, você lembra da história da figueira? Quando Jesus nos fala sobre a figueira e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Aquilo, todo mundo ficou ali. Os discípulos ficaram, todo mundo olhando. O episódio da figueira foi uma aula prática do mestre para comparar a árvore a Jerusalém. Pois como a figueira, que aparentava ser frutífera, cheia de folhas, bonita, mas era estéril, não tinha nenhum fruto. Assim também a cidade exibia uma religiosidade superficial e aprende. E era uma religiosidade que ele não aprendeu a palavra de Deus. Ele não aprendeu. Ele tinha uma religiosidade aparente. Por isso Jerusalém atraiu sobre si o julgamento consumado por volta dos anos 70 depois de Cristo. Também nós devemos nos dedicar ao reino, eu, você e todos os cristãos, para que o mestre não nos encontre infrutífero. Nós temos que nos dedicar a louvar, a orar, ler a palavra, aprender a palavra de Deus, praticar em nossas vidas, para quando o Senhor vier, Ele não nos encontrar infrutífero, Ele tem que nos encontrar cheio do fruto do Espírito. E o maior é o amor, o principal amor. Ganhar almas para o reino dos céus. Isso que é a função, quando Jesus nos chama e nos escolhe, nos capacita para sermos ganhadores de almas. Também nós devemos nos dedicar ao trabalho como Jesus se dedicou ao trabalho. Além disso, Jesus, com a secagem da figueira,
Disse que os discípulos também poderiam realizar atos semelhantes. Basta-te ter fé. Esta foi a resposta de Cristo à pergunta deles. Como secou depressa a figueira? Fé em Deus, muita fé em Deus. Tudo quanto pedis em oração, crendo recebereis. Assim, o que mantém sua aparência e não produz fruto, perece. Você não pode ter uma aparência de cristão. Você tem que ser cristão de dentro para fora. Saber, a palavra de Deus tem que estar aqui dentro para quando você falar da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Você tem que ser cristão de dentro para fora. Para você produzir frutos. Aquele que tem fé produz muitos frutos. E realiza as obras para glorificar ao nosso Deus. É isso que ele está falando para nós. Pai, muito obrigado. O Senhor está nos ensinando que nós temos que dar fruto. Devemos buscar a unção do Espírito Santo, o amor do Pai, para que possamos ter o Pai presente, o Espírito Santo e Jesus Cristo, para que possamos executar a palavra dele nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, com fé. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. E ele veio com a entrada triunfal de Jerusalém, ele veio mostrando o reino dos céus como era tão humilde, não é? Então, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Ele se revele a mim cada vez mais, se revele a você cada vez mais, para que você possa estar cheio do Espírito Santo e dar mais frutos, ser ganhadores de alma, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Receba todas as bênçãos, todas as promessas de Jesus. Você precisa estar no altar do Senhor, amém? Assine o canal da missionária Lúcia Costa, canal Jesus Ensina. Aqui é lida a palavra de Deus, conversada e explicada na unção do Espírito Santo, amém? Clique, compartilhe, divulgue a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma a minha e a sua vida, amados e amadas. Você que está inscrito, você que vê o vídeo, em nome de Jesus Cristo. Receba o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo e receba o fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba o abraço da missionária Lúcia Costa, em nome de Jesus. Amém?